Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós. Olha nós aí, não na formalidade, né, da religião, mas na simplicidade do amor da cruz, desta aliança da graça. Hoje nós damos a dica, nós como dona de casa, mera dona de casa, mas que nós vivemos pela palavra, pela justiça de Deus, né? Pelo evangelho, pelas boas novas, que se não há evangelho, se não há boas novas, nós não estamos vivendo a justiça de Deus, não somos justificados, né, por ela, pela palavra da cruz, né? Que Deus lá já nos justificou através de Jesus lá na cruz. Mas estamos aqui em Romanos 10, é a dica de hoje, né? Que os judeus, eles rejeitavam, né, a justiça de Deus. Vocês vão lá depois e ver. Então, Romanos 10, Paulo diz assim, ó, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, né? Salvos. Hoje nós trazemos para os nossos dias de hoje a nossa súplica, né, para esses religiosidade, né, de hoje, era que para que eles sejam salvos, né? Nós implantamos esta palavra da graça para que eles sejam salvos na mente, gente. Porque na cruz, Deus Jesus já nos salvou, né? Efésios 2:8, pela graça já sois salvos, pelo dom de Deus que, né, que em nós, que é a fé. E porque, versículo 2, porque ele dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então vocês leiam lá Romanos 10, né? Que ali no versículo 2, do 1 ao 4, né? A nossa dica hoje, que eles têm o zelo, a religiosidade tem zelo por Deus, verdade é, mas não com o entendimento da cruz, porque senão não empregaria, né, a Moisés, Abraão, voltar lá em Abraão. Sabemos que Abraão levou Isaac para o sacrifício, mas ele voltou com Isaac. E não foi pelo sacrifício, porque ele não sacrificou, né? Ele voltou com Isaac por fé, porque ele teve fé naquele Deus invisível. Assim, da mesma forma, nós hoje vivemos um Deus invisível, mas real, né? Então, Cristo vive, né? Ele se move em nós. Então, não vamos viver pela memória de um Deus, né? De um Jesus de Nazaré, mas vamos viver em louvor por esse Deus que vive, né? Romanos 10:4 diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para que a justiça de todo aquele que crê, né? Então vamos voltar ao versículo 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Versículo 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então, assim somos os religiosos, as formalidades, né? Então, eles têm zelo por Deus, mas muitos não compreendem, não entendem o amor da cruz, que é nele que nós devemos nos firmar, né? Está lá em 1 Coríntios 3, do versículo 11, né? Que o fundamento é Cristo. Então, por que implantar na mente Abraão, Moisés, Davi, Sansão, não importa. Nós temos que fixar, edificar a palavra da cruz, porque é o que nos interessa. Nós não somos, né, daqueles que retrocedem para aqueles que foram do tempo da lei, para aqueles que foram antes da cruz. Então, para que nós vivemos na palavra de antes da cruz, se aquelas palavras inspiradas era para aqueles que viviam de antes de Jesus, mas nós vivemos pós Jesus, né? Pós revelação. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele se revelou. E hoje nós vivemos em Cristo, né? Vivemos em Cristo, pela graça sois salvos, né? Na mente.
Então hoje nós, pela palavra que foi revelada a Paulo, né, ler 2 Coríntios 3, né, lá do versículo 10 em diante, e leia também 1 Coríntios 3, do versículo 10 em diante, que vai ver que o fundamento foi dado, né, a Paulo, para ele trazer para nós. Para hoje nós sermos o quê? Iluminados, não somos luz no mundo hoje? Então, na graça, nós somos luz do mundo. Nós somos luz que pertence o quê? Ao luzeiro, né? A essência maior, soberano, vocação, né? Então, vamos prosseguir para esse entendimento, né? Porque o fim da lei é Cristo. Então, aqui em Romanos 10 ainda diz assim, no versículo 16, mas nem todos obedeceram que ao Evangelho, né? Como Isaías disse, né? Lá no 53, né? Capítulo 53, ele disse, né? Que quem creu em nossa pregação? Assim, hoje ninguém dá ouvidos, né? Está lá em 2 Timóteo 4, de 1 ao 5, vocês vão lá que fala que nós temos que pregar, entendeu? Em tempo e fora de tempo, esta palavra da graça, porque estão retrocedendo, né? Como foi exortado por Paulo lá em Gálatas 3, né? Insensatos, começaram por Jesus Cristo, né? Entenderam ou não entenderam? E estão voltando a rudimentos, a coisas passadas, porque Romanos 10, versículo 17, é assim a fé vem pela pregação, né? Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então já foi ouvido esta palavra da graça, a palavra da cruz, né? E se cremos, temos que praticá-las, né? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Deus não faz acepção de pessoas, né, para lhes trazer entendimento. Romanos 12, né? Temos que ter o culto racional. Culto racional traz sempre transformação da mente. Se queremos viver em costumes, em rituais, em simbolismo, né, costumeiros, de tradições, de cultura, de povos, nós não estamos vivendo a novidade de vida. Estamos vivendo por rudimentos passados. Então não estamos vivendo a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é viver no ouvir, no falar e na prática das boas novas, que é a boa notícia. Que, né, Deuteronômio 28 traz o quê? Palavras de antes da cruz. Então nós vivemos a novidade de vida. Cristo se move em nós. Se Deus é Espírito, né? E se Ele te libertou verdadeiramente, entendeu? Então vamos viver pela palavra, por a palavra, para a palavra. Porque assim a glória de Deus sempre estará sobre nós, assim como lá no deserto, né? A glória de Deus acompanhava aquele povo, assim também acompanha todos aqueles que nele crer, no ouvir e no praticar. Glória, né? Quer dizer sustento, cobertura, né? A glória de Deus quer dizer, eu estou aqui. Alô, Luísa? É você? Olha, presta atenção, hein? Presta atenção, Luísa. Você não tem falado as coisas que eu mando pra Flor. E a Flor também tem falado pra você. Isso. Flor, por favor, fala pra Luísa que ela não tá me dando ibope, poxa. Ela não tá ligando lá, eu sigo, entendeu? Essas redes sociais com YouTube, isso, com o YouTube. Lá no YouTube tem que se inscrever. Isso. Se inscrever. Não tá vermelhinho assim embaixo do vídeo? Se inscrever. Isso. Tem que curtir. Tem que compartilhar e comentar. Entendeu? Fala pra ela se ligar. Que eu tenho que falar pra ela, vamos combinar aí, mas ela não tá se ligando. Que a gente tem que combinar mesmo, de verdade. Se inscreva,
deixe seu like. Paulo ensinava que Jesus disse: fazer isto em memória de mim como cordeiro, né? Como cordeiro, porque como o seu mestre, o seu Deus, eu vou voltar. E voltou. Ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele fazer isso, ele estava vivo ali, Jesus de Nazaré estava vivo quando falou: fazer isto em memória de mim como Cordeiro Santo, que foi o único, né, sacrifício vivo, né, por cada um de nós. Gente, realiza. Em 1 Coríntios, né, capítulo 11, Paulo está exortando aquele povo comelão, aquele povo egoísta, né, sobre a disciplina. Então, ele entregou para a disciplina para aquele povo, né? E a história de Jesus de Nazaré, como ele recebeu. Ele estava contando para eles. Que disciplina é tudo. Disciplina é tudo. Vejam só a disciplina deste menino, Davi. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, veja bem. Davi, mostra aí o que é disciplina para esse povo. Vai jogar tua fralda no lixo, vai lá jogar. Jogou fora, que bom. Legal.